Dando continuidade ao vídeo anterior, enquanto a gente conversava sobre aposentadorias, regras de transição, eu falei que a aposentadoria dos professores e dos militares seria tema para outro vídeo. Bom, vamos conversar a respeito do regime geral de previdência social, ou seja, não se aplica aos professores concursados. A eles têm um regime próprio de previdência social, que será tema para um próximo post. Vale ressaltar que as regras de transição que falaremos adiante não se aplica, ou melhor, não precisa se aplicar a quem cumpriu todos os requisitos até 12 de novembro de 2019. Por que não precisa se aplicar? Quando a reforma da Previdência foi aprovada, ela só foi aprovada somente para escolas particulares e escolas públicas federais. Por quê? O legislador entende que estados e municípios têm total liberdade de entenderem se aplicam ou não a nova reforma da Previdência de acordo com a sua realidade. Mas também incidiam sobre eles o fator previdenciário. Então, quanto mais cedo eles se aposentavam, mais era descontado do seu benefício. Após a reforma da Previdência, passou-se a exigir uma idade mínima para os professores, de 57 anos para as mulheres e 60 anos para os homens. 5 anos a menos em relação à aposentadoria por tempo de contribuição comum. Junto com a idade mínima, passou-se a exigir também 25 anos de magistério, tanto para os homens quanto para as mulheres. Assim como as regras de transição comum, os professores também foram agraciados com as regras de transição. Essas regras de transição são para ajudar aqueles professores que estavam em vias de se aposentar. A primeira regra chama-se sistema de pontos. Nessa regra, soma-se a idade mais o tempo de contribuição. Para o professor, o tempo de contribuição mínimo é 30 anos e para a professora são 25 anos de tempo de contribuição, ambos de magistério. A soma da idade mais o tempo de contribuição tinha que dar em 2019 81 pontos para as mulheres e 91 pontos para os homens. A cada ano, a partir de 2020, soma-se um ponto, tanto para o professor quanto para a professora nessa soma. Até que a mulher complete 92 pontos em 2030 e o homem complete 100 pontos em 2028. Segunda regra de transição é a regra somada do tempo de contribuição mais idade mínima. O tempo de contribuição do professor é 30 anos e o tempo de contribuição mínima da professora são 25 anos de magistério. Contando que a idade mínima da professora são 51 anos, enquanto do professor são 56 anos em 2019. A partir de 2020, sobe-se 6 meses a cada ano, até que o homem complete 60 anos em 2027 e a mulher complete 57 anos em 2031. A terceira regra de transição é a regra do 100%. Essa regra exige-se um tempo de contribuição mínimo, uma idade mínima e 100% do tempo que ainda faltava para o professor se aposentar em 13 de novembro de 2019, quando entrou em vigor a reforma da Previdência. Então, a idade mínima da mulher é 52 anos, com tempo mínimo de contribuição de magistério de 25 anos, e o homem 55 anos e o tempo mínimo de magistério de 30 anos. Um exemplo, eu, professora, tenho 52 anos e 24 anos de magistério. Então, em 13 de novembro de 2019. Então, eu preciso cumprir esse mais um ano que falta para eu me aposentar, mais um ano de pedágio para poder requerer a aposentadoria. Nesse caso, o professor vai se aposentar com 100% do benefício. A única pendência que restou em relação à reforma da Previdência em relação aos professores foi se incidir ou não o fator previdenciário, e foi decidido que sim, o fator previdenciário incidirá na aposentadoria dos professores. Então, se você é professor ou professora do Regime Geral de Previdência Social, compartilhe esse vídeo com seu colega e se tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários. Até o próximo vídeo.